Olha, gente, o caso da atriz Larissa Manoela, que era impedida pelos pais de ter acesso ao próprio dinheiro, é um dos assuntos mais comentados das últimas semanas no Brasil, né? A gente não precisa dizer só da internet, no Brasil mesmo, até nas rodas de conversa das famílias. E a gente convidou hoje o criminalista Fernando Lopes Nogueira para conversar sobre esse assunto. Fernando, bom dia. Bom dia, bom dia. O Fernando, qual é o crime quando você... Porque nesse caso da Larissa Manoela, ela mostrou que o crime existe para crianças e adolescentes, mas não é tão comum. Você estava dizendo que há uma outra vítima mais comum. O que é comum, a gente tem uma previsão, já até no Código, no Estatuto do Idoso, esse assédio financeiro, esse abuso patrimonial contra idoso. É bem comum isso dentro do direito penal, processo penal, e tem até previsão legal. O que veio evoluindo, mas realmente não é uma coisa que era muito divulgada, esse abuso financeiro contra criança, adolescente e até adulto, que é o caso da Larissa. Ela tem 22 anos, né? Mas sofria esse assédio patrimonial dos pais. E está toda uma questão de afeto pelos pais, essas questões todas. Não há esse tipo de denúncia, então a gente não tinha muito conhecimento disso. Quando veio a público essa questão dela, aí começou a surgir várias situações desse assédio patrimonial, dessa violência patrimonial que acontece. Em 2021, o Código Penal ele teve uma alteração e trouxe violência psicológica contra a mulher. Que isso é uma violência psicológica, porque realmente... Só contra a mulher, contra essa a mulher. Alteração. No caso, se for adulta... Por conta do gênero. Sim, por conta do gênero. No caso, se for um adulto homem, aí realmente se não existe nenhum tipo de crime previsto ali daquele assédio financeiro, se não há nenhuma violência, aí teria que ir para as vias do direito privado, que é o Código Civil. Mas hoje... Todo o sistema de legislação hoje prevê, tanto quanto adolescente, que temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz previsão com relação a esse assédio moral, esse assédio físico, esse assédio patrimonial. E no caso também da Larissa, por ser mulher, também há uma previsão no Código Penal como crime. Só que como não é uma questão comum publicamente, mas no seio das famílias isso acontece, né? Você vê no caso desse que foi divulgado, surgiram vários outros casos que há realmente esse abuso patrimonial pelos pais contra os filhos. Porque, na verdade, o pai ele tem uma coisa que chama poder familiar, que é o poder de guarda dos filhos, tal, até a maioridade. Dentro desse poder familiar, ele pode gerar realmente os bens da criança, do adolescente, mas em favor da criança e do adolescente, não em favor dos pais. Então, o que gerou toda essa questão é porque, segundo ela, né, isso está sendo apurado, desde criança e adolescente, os pais faziam toda essa gestão patrimonial a favor deles, segundo ela, e não a favor da Larissa. Então, gerou toda essa comoção, essa discussão, e a imprensa veio e aí surgiu essa nova modalidade, vamos dizer assim, que já tem previsão legal, mas em decorrência desse convívio familiar, não era muito divulgado. Em relação ao idoso, que são os casos mais comuns hoje no Brasil, quando esse filho ou quando um parente passa a ser o gestor da renda do pai ou da mãe ou desse idoso? A maioria dos idosos hoje que os filhos cuidam, eles já são gestores dos bens dos pais. O que gera crime é quando há essa gestão não ser transparente, ou seja, muitos filhos ficam com o cartão dos pais de recebimento da aposentadoria e não passam nenhum valor para os pais e pegam esse dinheiro para ele. Isso é crime. O Estatuto do Idoso ele prevê essa questão criminal. Se alguém está sofrendo algum tipo de assédio patrimonial, alguma violência patrimonial e a pessoa é idoso, pelos próprios filhos, tem que buscar uma delegacia de polícia e comunicar isso, porque é crime. A gestão patrimonial é vista pelos filhos, realmente, mas tem que ser uma gestão transparente em prol do idoso. Ou seja, a aposentadoria é do pai, não é do filho. Então, ele pode até gerir esse dinheiro, comprando remédio para os pais, alimentos, mas ele não pode pegar aquele dinheiro para uma outra situação, fazer empréstimo em nome dos pais. Uma situação própria. Tem muito caso nessas situações de abuso contra idoso, dos próprios filhos fazerem empréstimos em cima de empréstimo, endividar os pais, porque ele faz essa gestão
a favor deles e não dos pais. Isso é crime. Abandono do idoso entra nesse crime também? Não só, o Estatuto do Idoso, ele vê várias situações. O abandono do idoso também é crime, o abandono de criança também é crime. Então, a omissão também na cautela contra criança, adolescente, é crime. Então, todo tipo de abandono em que deixa a pessoa vulnerável, uma criança, um idoso, uma pessoa que tem algum problema psicológico, deixa ela em situação de vulnerabilidade, é considerado crime. Agora, esse caso da Larissa Manoela escancarou para o Brasil, né? Se é verdade tudo isso que ela diz, né? Escancarou para o Brasil como alguns pais se aproveitam também de situações dos filhos, né? E eu creio eu não é tão comum, né? Mas você vê, a Britney Spears, né? Acontece mais com pessoas mais famosas. Mas o que gera mesmo a não divulgação dessas ações realmente é essa questão da convivência familiar, há toda uma questão psicológica, moral, e os filhos realmente ficam constrangidos de denunciar os pais. Porque é uma convivência familiar. Aí, em caso em que realmente não há transparência nenhuma nessa gestão patrimonial, tem que ser divulgado, tem que ser acionado para que realmente a justiça possa também delimitar até onde o pai tem esse poder familiar. Esse poder familiar, ele tem um limite, ele não pode ser também totalmente favorável somente aos pais e não à criança, o adolescente ou até o adulto, dependendo da situação. Obrigada, viu, Fernando? Bom dia para você. Estamos aqui.